Olá, 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 boa noite a todos, boa noite. Nós vamos falar de técnicas práticas, como eu falei, simples, exercícios para você começar a aplicar a partir de hoje, para que você possa começar a mudar os pensamentos de culpa, pensamentos de pessimismo, então aqueles pensamentos de que não vai dar certo, de que não há como melhorar, e pensamentos de inferioridade, aqueles pensamentos, aquela conversa interna na nossa cabeça que diz que nós não somos capazes, que diz que nós não damos conta, que nós somos menos habilidosos, que nós somos mais feios, nós somos mais indesejáveis que os outros. Pensamentos de culpa, de inferioridade e de pessimismo. Como a gente pode mudar isso na prática? E hoje, então, a gente vai aprender esses exercícios práticos e que você pode aplicar a partir de hoje. E exercícios que, de fato, eles funcionam, eles levam a uma melhora real, uma melhora duradoura, e exercícios que podem fazer com que você não fique preso nesse ciclo de pensamentos negativos, sentimentos ruins, paralisação. Exercícios que permitam com que você consiga mover adiante, tá? Só que essas técnicas que eu vou ensinar, normalmente que eu ensino aqui e que eu vou ensinar para vocês hoje, elas também são técnicas utilizadas para pacientes com depressão. É que a depressão e a ansiedade, mas hoje a gente está falando especificamente da depressão, ela é um quadro em que a nossa mente está num estado de congelamento. O cérebro ele entra num estado tóxico e autoalimentado de congelamento, de paralisação. Então a nossa mente ela percebe que o ambiente está muito ruim e ela se fecha. Quer dizer o quê? Quer dizer que no quadro depressivo a gente vai precisar de técnicas um pouquinho mais intensivas para que a gente possa reaquecer esse motor, tanto de energia, quanto de prazer, quanto de otimismo. Agora, se você tem um quadro depressivo, pode aplicar, porque essas técnicas também são estudadas para quadros depressivos. Agora, eu só gosto de dizer isso para criar uma expectativa real e uma expectativa que te dê um caminho, porque pior do que a gente não ter, digamos, uma perspectiva de melhora, é a gente ser alimentado com falsas expectativas. A gente vai se frustrar e isso vai piorar. Não, isso daqui provavelmente vai te ajudar a começar a diminuir o peso desses pensamentos, a enfraquecer esses pensamentos. Só que você vai precisar de outras técnicas também, tá? Agora, se você não tem um quadro depressivo ou se você quer ajudar algum parente seu, pode colocar essas técnicas em prática também. E a gente fortalecendo e aprendendo, né? Não precisa aprender rápido, mas colocando em prática, passo a passo, isso muda a forma como o nosso cérebro é conectado, isso muda as conexões cerebrais. 2 minutos por dia já é suficiente para mudar. Agora, quanto mais a gente praticar, mais poderosa essa nova conexão fica, né? Então, essa é a ideia. Quero pedir também para vocês de deixar aqui o like, se inscrever quem não é inscrito e compartilhar esse conteúdo para outras pessoas, com outras pessoas, parentes, amigos, familiares, colegas de trabalho, qualquer pessoa que você acha que está imersa nesses pensamentos e que pode se beneficiar desse conteúdo, tá? Quem tem um quadro depressivo, está perdido, não sabe como planejar, quer aprender tanto como funciona o tratamento, os tipos de depressão e como que a gente faz um plano que funciona além da medicação. Nem todo quadro depressivo precisa de remédio, alguns precisam, a maioria não. O problema é que a medicação por si só, ela não vai tratar totalmente o quadro depressivo e ela não vai fazer com que você melhore completamente e previna recaídas. Só que tem muitas estratégias também que não funcionam, que vão fazer você gastar tempo, energia. E aí, para eu poder organizar isso com base tanto no que eu vejo na minha prática clínica, quanto
com que a gente aprende na melhor prática do mundo, naquilo que é feito pelos melhores hospitais, melhores médicos, melhores terapeutas do mundo. Para organizar isso tudo, existe um evento que é a Maratona Supere a Depressão, que é um evento gratuito, que vai acontecer logo, logo. A data ainda não está definida, mas se você quer entrar na lista de espera para que você possa ser notificado e que você possa participar, é totalmente gratuito, e eu vou fazer esse mapa, né, de começo, meio e fim, de como diagnosticar, como é o tratamento e como que você pode implementar, em que ordem, qual que é a estratégia não medicamentosa que tem a melhor chance de fazer você recuperar essa vitalidade e vencer a depressão. Então, se você quer saber esse mapa, eu convido você a se inscrever na Maratona Supere a Depressão, o link está aqui embaixo. Então, eu escolhi falar desses 3 tipos de pensamento, porque quem me acompanha aqui sabe que esses pensamentos eles são muito comuns num quadro depressivo. Agora, o que eu quero que tantas pessoas com depressão, mas mesmo você que não tem depressão, ou que está passando por uma turbulência da vida, tá? Nem toda turbulência vai gerar um quadro depressivo, mas a ideia é que ela pode gerar. Então, a gente pode prevenir ou pode reverter. Mas a ideia aqui, o que é importante a gente saber? Nós que eu digo seres humanos, né? Todos nós somos da mesma espécie, até que se prove o contrário. E todo ser humano tem milhares e milhares de pensamentos por dia. Tem alguns estudos mostram que é cerca de 20 ou 50 mil pensamentos. Tem outros estudos mostrando que são 6.000 linhas de historinha. Então a gente vai tendo vários pensamentos, mas são 6.000 historinhas. Agora, o que a gente observa? Que cerca de 85%, isso de acordo com o estudo de 2005, né? Claro que tem alguns autores que questionam, mas em torno de 85% desses pensamentos são pensamentos negativos. Então, pensamento de culpa, pensamento de inferioridade, pensamento de que não vai dar certo, isso é muito mais comum e isso é presente na nossa cabeça, na cabeça de todo mundo. Na cabeça de quem é muito rico e na cabeça de quem não é muito pobre. Na cabeça de quem tem, enfim, muita fama e na cabeça de quem é anônimo. Na cabeça do CEO mais bem-sucedido, da atriz mais famosa e na cabeça da pessoa mais simples, mais batalhadora ali do nosso dia a dia. Todos nós temos uma grande parte dos pensamentos involuntários negativos. E se você se esforçar para não ter esses pensamentos, eu tenho que te dizer algo que, infelizmente, é contra o que uma série de pessoas, enfim, um pouco menos, talvez, informadas falam. Assim, isso é impossível. E isso vai te fazer se sentir pior. Então, você que tem um quadro depressivo, você não tem mais pensamentos do que eu tenho, negativos. A ideia é que na depressão, esses pensamentos, eles estão muito fortes. E a depressão faz com que a gente acredite e que a gente se una, que a gente abrace esses pensamentos. A gente não percebe que isso é uma voz que não faz sentido. Por quê? Porque quando eu não estou num quadro depressivo, quando outras pessoas que não estão num quadro depressivo têm esses pensamentos, a ideia não é que a gente inibe, a gente questiona, a gente sabe que esse pensamento ele não é verdadeiro, ou a gente percebe que ele está olhando só uma parte do que está acontecendo. Então, se eu penso que eu sou culpado, eu consigo ver que não, tá, eu sou, mas eu consigo fazer isso, mas olha o tanto de outras coisas eu fiz. Isso a gente faz automaticamente, ou pelo menos a nossa mente tem a capacidade de fazer isso. A gente é embutido com uma capacidade de superação de desafios, de sofrimento muito alta. A gente foi criado para superar problemas, né? O ser humano ele evoluiu para ser muito bom em superar problemas e desafios. É que realmente nós caímos em algumas armadilhas e o mundo de hoje ele dá mais armadilhas do que o habitual. Mas a ideia é que a gente não precisa deixar de ter. E você que está depressivo, você que está num quadro depressivo intenso, está saindo dele, ou de repente está num quadro depressivo um pouco mais leve, num quadro de um transtorno depressivo persistente, que é uma depressão em que a pessoa consegue ir trabalhando, mas ela deixa de sentir prazer e deixa de ver o otimismo. Se você está nesse quadro,
A questão não é que você é pior, ou que você não deveria pensar assim, ou que tem alguma coisa errada com a sua cabeça. Não, isso é da depressão. Isso é um estado de congelamento que o cérebro entra em alguns momentos. E a questão não é focar em não ter. A questão é focar em perceber que esse pensamento ele não é verdadeiro, que esse pensamento ele está maior pela depressão e a gente começar o quê? A se libertar, a tirar o peso que ele tem. A gente vai diminuir o quanto que ele é importante na nossa vida, tá? E é isso que a gente vai focar hoje, tá? Perfeito. Então vamos lá, ó. A questão, eu gosto, vou começar com essa frase é de uma poeta, né? Ela é uma poetisa, né? Atual, que eu achei muito bacana, né? Que aprender a amar a si mesmo é como aprender a andar, ou seja, é uma prática, é uma habilidade, né? É importante falar, olha, tem que gostar de você, você tem que se amar. Poxa, que bacana, né? Tá, e como que eu faço isso? É intuitivo? Não é. E muitas vezes a vida ela vai fazer com que a gente não consiga ter essa habilidade forte. Não tem problema, a gente consegue recuperar isso. Nosso cérebro, a nossa mente, o nosso corpo, ele é embutido com sistemas de autorregeneração, com a capacidade de criar novas conexões. Mas é uma habilidade. Aprender a se amar é uma habilidade como aprender a andar. A gente não nasce sabendo andar, a gente aprende. E é algo essencial, tanto quanto andar. É algo transformador. Assim como quando a gente começa a andar, quando o nosso filho, quando o nosso neto começa a andar. E é a única maneira da gente poder enxergar mais ao longe. Então, essa é a ideia. A gente não vai forçar criar uma autoestima do nada. Por quê? Porque isso é impossível, não funciona. Isso faz a gente se sentir pior, porque a gente não está conseguindo. A gente vai focar em treinar essa habilidade. E se a gente conseguiu aprender tanta coisa na vida, se vocês estão aqui, vocês aprenderam a mexer na internet, vocês aprenderam a escrever no chat, vocês aprenderam a entrar no Instagram, a gente tem uma capacidade de aprendizado muito alta. Então, é uma habilidade para a gente aprender a praticar, e quanto mais a gente pratica, mais nós conseguimos olhar o horizonte, mais nós conseguimos olhar que existe outro cenário que a gente não está vendo, tá? Então, eu gostei dessa frase por conta disso. E essa frase aqui agora, ela é de um psicólogo, né? E quem é psicólogo, tem muitos psicólogos que estão assistindo. Isso tudo é baseado no que as pesquisas atuais em psicologia, as mais contemporâneas, ou seja, as mais atuais, elas pregam. Então, qualquer pessoa que trabalha seriamente, né, com tratamento baseado no melhor que tem de evidências científicas, não vai falar para você pensar positivo o tempo todo. Por quê? Porque a pessoa vai fazer um mal para você. Mas não quer dizer que a gente precisa pensar positivo o tempo todo para ser feliz. Não, isso é uma mentira. A gente precisa ter uma vida com ações de valor. Mas eu vou falar disso mais para frente, é isso que a ciência coloca. Mas essa frase, ela é de um psicólogo, chama Stephen Hayes. Para quem é psicólogo, ele é fundador da terapia de aceitação e compromisso, né, que em inglês é Acceptance and Commitment Therapy, que é a ACT, que é uma terapia da terceira onda das terapias comportamentais. Enfim, é uma terapia que é uma questão mais contemporânea da terapia cognitivo-comportamental, é porque as terapias elas vão sempre se atualizando, mas ele é muito famoso. E olha só que interessante, né? Ele criou esse tipo de terapia, que é uma terapia muito, muito eficaz para alguns quadros. Olha lá, a maioria de nós vive num fluxo constante de julgamento, de conversa e de regras internas críticas que ficam correndo pela nossa cabeça. Então, a questão é, nós vamos tirar o peso dos pensamentos negativos e não deixar que eles guiem a nossa vida. Agora, você não precisa parar de pensar coisas ruins para começar a fazer diferença, começar a ser feliz. Não é verdade. A gente vai fazendo isso ao mesmo tempo.
E com o tempo, isso vai fazendo com que a gente tenha mais coisas valiosas na vida, com que a gente tenha mais conquistas, com que a gente tenha menos pensamentos, e de fato, isso que está associado ao bem-estar, né? Então, essa é a ideia, e quem está falando isso é o Stephen Hayes, que todos nós temos. Então, nós estamos todos no mesmo barco. O que ocorre é que em algumas pessoas isso está mais grudado. A gente está acreditando mais. A gente vai, né? Vou usar um exemplo que hoje que o monstro da depressão ele está mais no nosso ouvido falando, mais alto, tá? Mas isso não faz de você errado. E olha só aqui, ó, ele coloca, nós não devemos deixar isso que eu queria que vocês pudessem levar hoje. Se for uma coisa, isso daqui é algo que é o conceito que de fato dá para a gente o caminho que mais funciona, aquele caminho que de fato faz a gente conseguir superar os desafios e superar a depressão. A gente não tem que lutar contra, a gente não deve deixar que esses pensamentos nos definam. Isso é o grande segredo, claro, e a frase do Stephen Hayes, ele é extremamente bem conceituado. Mudar a relação com os nossos pensamentos é a grande chave para a cura e para a conquista do potencial. Então, olha só que interessante. Não é nós deixarmos de ter, é nós não deixarmos que esses pensamentos nos definam e mudar a relação com esses pensamentos é a chave, né? E aqui, para falar, eu gosto de usar casos, né, que eu atendo, primeiro porque eu gosto de atender, eu atendo, mas a ideia é que aqui eu possa fazer algo que é feito em todo o mundo e que é aquilo que é o mais contemporâneo, que é o quê? Que é nós podermos democratizar o acesso a ferramentas de saúde mental de qualidade. E então essas ferramentas, elas são eficazes você entendendo, incorporando no seu dia a dia e aplicando, tá? Então precisa aplicar, não é só entender. A mudança, ela se dá na prática, mas você aplicando isso aí na sua casa é a mesma eficácia de que você fizesse no consultório de um psicólogo. E isso é a democratização da saúde mental. Mas eu gosto de usar esses exemplos, por quê? Porque isso acontece na vida de pessoas normais, isso acontece na vida de pessoas produtivas, de pessoas que valorizam a família, de pessoas que são religiosas, de pessoas que não têm religião, pessoas bem-sucedidas, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas que moram em grandes cidades, pessoas que moram no interior, pessoas de todas as idades. Então, da mesma forma que a depressão é democrática, o acesso a ferramentas tem que ser democrático também. E eu uso esses exemplos, eu estava aqui preparando, né? E eu lembrei de uma paciente, eu sempre mudo alguns detalhes, né? Que eu atendi há alguns anos, ela, se eu não me engano, estava com 46, 47 anos na época, um pouco menos de 50 anos. E ela estava num quadro depressivo. Ela estava num quadro depressivo há mais ou menos uns 4 anos. Né? Começou 4 anos antes da data em que ela passou no consultório. Ela era veterinária, né? Ainda é veterinária, ela morava com a filha dela, na época a filha tinha 22 anos, estava fazendo faculdade, eu não lembro exatamente do que era, eu acho que era alguma coisa de saúde, era odonto, se não me engano, e ela trabalhava numa clínica veterinária, onde ela alugava uma sala, tinha um consultório dela, tinha já os clientes fixos dela. E o que aconteceu? Né? O gatilho para ela entrar num quadro depressivo, qual que é o gatilho? O gatilho é aquilo que pode deflagrar o quadro. Só que o gatilho, ele é importante. Sim, claro que ele é, mas ele não mantém o quadro. E não é ele que a gente vai atacar para melhorar. Então, ela teve gatilho há 4 anos, que ocorreu no mesmo ano, né, várias mudanças intensas, né? Então, a mãe dela, nesse período, descobriu que estava com câncer, e, se eu não me engano, era um câncer de mama ou de ovário, não lembro exatamente. E nesse mesmo ano ela descobriu uma traição do marido. E ela se divorciou, enfim, teve uma série de questões e acabou se divorciando. Tudo isso no mesmo ano. Enquanto ela, enfim, tinha filha, tinha, enfim, que ver toda essa questão da mãe e trabalhar. E aí, a partir de então, ela começou a sentir que
puxa vida, ela começou a sentir muita angústia, que é um aperto aqui no peito. E é normal sentir angústia nessa situação? É normal. E essa situação, ela pode ocorrer na nossa vida? Pode ocorrer. Eu não quero que ocorra. Só que se não ocorrer essa, vai ocorrer algum outro desafio. Mas a grande questão é que não precisa deixar de ocorrer para que a gente possa lidar com as coisas, que a gente possa conquistar as coisas que a gente quer. Não precisa. Por quê? Porque a gente tem uma capacidade muito importante de superação. Nós temos essa capacidade, que nós precisamos só retreinar essa capacidade, mas está embutido em todos nós. Então ela começou a sentir uma angústia, ela começou a sentir uma diminuição de ânimo, uma solidão. E aí começou a vir alguns pensamentos. Esses pensamentos começaram ali pequenininhos, só que eles foram aumentando. Pensamentos de que ela sempre vai ser sozinha. Porque os irmãos não estavam dispostos a ajudar, cada um estava em uma cidade, e ela tinha que fazer isso sozinha. É injusto? Não é justo. E vinha, puxa, é injusto, e sempre eu tenho que fazer sozinho. O pensamento de que por que ela foi traída, e por que isso tudo aconteceu ao mesmo tempo. Será que era uma punição? Será que Deus estava punindo? Ela gostava muito de ir na igreja, ela gostava muito de dançar e fazer atividade física. Ela começou a pensar que, puxa vida, eu não estou me sentindo feliz, aconteceu isso, eu devo ter feito alguma coisa errada. E aí ela começou a ir menos na igreja. Ela costumava ir na igreja, ela começou a ir menos. Ela começou a pensar o quanto que o mundo é injusto e quanto que o mundo é um lugar onde tudo dá errado. Só que ao mesmo tempo que ela pensava isso, ela se sentia mais triste. E ela começou a se sentir culpada por se sentir triste. Ela começou a sentir que as emoções positivas estavam ficando cada vez mais amortecidas. Então, ela fazia as coisas, passava, né, um tempo, falava com algumas pessoas, e ela sentia que aquilo meio que vinha num tom menor, estava meio que realmente amortecido, estava abafada. As emoções positivas estavam abafadas, ela não sentia muito. E ela começou a falar, por que eu estou sentindo isso? Será que eu sou ingrata? Eu tenho a minha filha, eu tenho o meu trabalho, aconteceu e eu não vou conseguir ajudar minha mãe. Por que eu estou nisso? Por que eu não consigo ser feliz e superar como as outras pessoas fizeram? Ela começou a ficar culpada por estar se sentindo mal. E ela começou cada vez mais a se isolar, aí cada vez menos na igreja. Por quê? Porque ela sentia que ela era mal agradecida, que ela estava causando o próprio sofrimento e que a culpa era dela. Ela tinha vergonha de ir lá e as pessoas perceberem que ela não estava conseguindo ser a pessoa que ela era antes. Ela gostava de dançar, ela parou de dançar. Ela ia cada vez menos. Ela começou a diminuir o número de clientes que ela atendia, porque ela estava muito cansada, ela estava sem energia, e cada vez que ela deixava de ir, ela se sentia mais culpada, porque ela falava, puxa, eu vou ganhar menos dinheiro, aí chegavam as contas, ela demorava para ver, porque, puxa vida, aquilo despertava um pensamento de que ela não ia conseguir dar conta, de que ela era culpada, ela lembrava de que ela tinha que ser mais organizada, e isso fazia com que ela ficasse com menos concentração. E isso ia se autoalimentando. Essa paciente, eu estou contando esse caso, por quê? Porque isso acontece. Isso foi evoluindo ao longo de 4 anos. E essa paciente continuava trabalhando, ela continuava cuidando da mãe, só que ela não tinha a energia para fazer nada mais diferente, ela estava sobrevivendo. E ela não conseguia sentir o ânimo colorido, aquela faísca, aquela sensação de que tem algo melhor acontecendo. E a ideia é que essa paciente, ela se recuperou. E hoje, enfim, ela tá de alta, nem lembro mais quanto foi a última vez que eu vi. Se eu não me engano, acho que foi em 2019 ou começo de 2020. Ou seja, esses quadros são revertidos. Uma pessoa que viveu 45, 44 anos, sendo uma pessoa batalhadora, que construiu um relacionamento, que criou uma filha, que trabalha, que ajuda pessoas. Do nada a pessoa virou uma pessoa mal agradecida, uma pessoa que, enfim, tinha toda uma questão na comunidade, a pessoa que tinha
essa questão religiosa, de repente começou a esquecer tudo isso. Isso não acontece. Isso é um quadro que começou a aprender nessa paralisação. Mas eu usei esse exemplo, por quê? Porque isso não faz de ninguém uma pessoa inferior. Isso faz com que a gente perca o sabor pela vida. A vida começa a ficar uma vida cinza. E isso vai minando a nossa energia e isso vai fazendo com que a gente acredite nesses pensamentos. Então, é óbvio que a situação estava ruim, estava, mas obviamente ela não era uma pessoa indesejável, ela não era uma pessoa incapaz, ela não era culpada por isso. Claro que não. Só que a cabeça dela, a mente dela não conseguia ver tudo que ela conquistou. E ela tinha conquistado muita coisa e estava conquistando, mesmo sentindo tudo isso, ela continuava trabalhando. Estava tão eficaz quanto antes? Não. Mas olha esse esforço que ela estava fazendo. Só que isso não era reconhecido. Ou seja, sempre o pensamento que diz para você que não vai dar certo, que diz para você que você não é capaz, que diz que a culpa é sua, esse pensamento ele é falso, porque se ele não permitir o questionamento, se ele for absoluto, ele sempre é falso. Por quê? Porque ele não está olhando as suas qualidades. Então a ideia não é a gente fazer com que a vida mude de repente e achar que isso vai fazer com que o nosso pensamento melhore. Não, é o contrário. A gente começar a mudar os nossos pensamentos, mudar as nossas atitudes, mas de uma forma gradual, de uma forma organizada, é isso que vai fazer com que a gente volte a enxergar que existe luz. E aí sim a gente vai começar a mudar o mundo, né? Com base nisso, né? Então eu usei esse exemplo, por quê? Porque de fato isso acontece, isso é muito real, né? Então, só para a gente poder entender o looping tóxico, né, da depressão, que é aqui que mora o segredo, tá? Uma coisa que a depressão faz é fazer com que a gente fique preso nesses pensamentos do porquê eu tô deprimido. E pensar por que você tá triste é o caminho mais rápido para você ficar mais triste. O caminho mais rápido para você afundar mais é ficar buscando o porquê você está se sentindo assim. Isso piora. E eu não estou dizendo isso porque eu acho, né? Enfim, foi algo que é uma opinião minha. Claro que é a minha opinião, mas isso é tanto corroborado pelos estudos quanto aquilo que a gente vê na prática. Porque a questão da depressão não é as coisas erradas da vida, é a diminuição da sua capacidade de sentir prazer e sentir que você consegue lidar. É isso, essa é a mentira da depressão. Então, a depressão ela entra no ciclo tóxico e esses são os dois mecanismos que, por exemplo, uma boa terapia para depressão tem que lutar. Se uma terapia para depressão fica tentando ir num primeiro momento, só lá no passado, buscando lá onde vai ser a causa, a raiz, e fica nisso, isso provavelmente vai piorar a depressão. Não quer dizer que não seja importante, mas quer dizer que nós precisamos primeiro diminuir o peso da paralisação, nós precisamos primeiro aquecer e melhorar esses sintomas. E aí a gente vai o quê? Mudar o dia a dia, ajudar a pessoa a ter mais prazer, ajudar a pessoa a resolver problemas mais práticos, a sentir que ela dá conta. E aí sim a gente vai depois vendo o que pode ter colaborado. E é isso que funciona. Então aqui eu coloco, por quê? Porque são esses os dois elementos que fazem com que a depressão se mantenha. Tem várias causas para a depressão. Vou falar isso lá na maratona, não estou dizendo que as causas, eventos estressantes, alimentação, alterações de sono, às vezes infecções, alterações imunológicas, inflamatórias, tudo isso está contribuindo para a causa. Só que uma vez que ela começa, o que mantém a depressão é esse ciclo. E esse ciclo é que nós devemos atacar. E isso é o que a maioria das pessoas com depressão não faz. Então, existem quadros de depressão que são resistentes? São, mas a grande maioria dos casos não são casos resistentes, são casos onde foi só focado o alvo errado, tá? Esses são os dois alvos. Mudar pensamentos, crenças e foco negativo, isso faz com que a gente tenha menos energia. A gente pode até começar a se sentir um pouco para baixo, só que o que faz
a nossa energia ficar pior são esses pensamentos e o quanto a gente fica imerso neles. Isso atrapalha a concentração. E isso faz com que a gente tire da nossa vida as coisas que a gente valoriza. Olha só, no caso dessa paciente, ela tinha esse pensamento e aí as coisas que eram importantes para ela, como por exemplo ir na igreja, ou por exemplo a dança, ou por exemplo a atividade física, ou o trabalho, ela foi colocando mais ou ela foi colocando menos? Ela foi colocando menos. E quanto menos nós somos estimulados por essas coisas que estão em consonância com os nossos valores, menos energia eu tenho. E quem fez já o treinamento para mentes depressivas, né, e eu bato muito nessa tecla, muita gente fala da química da depressão. E é importante? É importante. Tem a dopamina, tem a serotonina, tem a noradrenalina, tem o glutamato, enfim. Só que a forma mais, por exemplo, poderosa, não medicamentosa, de aumentar a dopamina é nós anteciparmos uma coisa boa. É a gente ter a expectativa de que uma recompensa vai vir. E isso, claro, na depressão a gente vai precisar fazer de uma forma gradual, como se fosse ali aquecendo os motores. Só que isso é importante também para evitar que a gente caia em depressão. Ou seja, olha só o ciclo que foi construindo. Ocorreu esses eventos? Ocorreu, mas os pensamentos de que eu vou ficar sozinho, de que eu não vou dar conta, de que, enfim, não tem como dar certo, de que eu sempre vou ser abandonada, isso faz com que a gente tenha menos energia e a gente vai tirando as coisas valiosas. E aí isso faz com que eu me sinta mais culpado. E a gente fica nesse ciclo sem saída. E eu não estou dizendo que você consegue sair assim se você está num quadro depressivo. A gente precisa de uma questão sistematizada, mas é aí que mora o nosso inimigo. Então, por exemplo, eu já fiz questão de terapia. Tudo bem, mas a terapia ela tem que ter dois elementos, que é treinar estratégias anti-ruminação, que é anti-pensamentos negativos, e de treinar a ativação desses comportamentos, dessas atitudes, dessas atividades que vai ativar o prazer. Então, esses são os dois elementos que um tratamento não medicamentoso para depressão tem que ter. O antidepressivo, quando indicado, e dependendo do tipo de depressão, enfim, a função dele é facilitar esses dois treinos, porque é isso que vai manter a pessoa bem, tá? A boa notícia é que uma vez que a gente aprende isso vai ficando para a vida. Isso deixa a gente resistente às outras turbulências, isso deixa a gente resistente aos ataques. Então, são esses dois elementos, tá? Que são os principais. Bom, então os pensamentos, uma forma da gente ver esses pensamentos negativos é comparar, por exemplo, com um filme. Para você ver o quanto que a gente acredita, né, nas historinhas da nossa cabeça. Quem aqui, né, não vai no cinema? Eu adoro ir no cinema. Agora, né, graças a Deus, estamos voltando aí, adoro ir no cinema. Vou com meu filho muito no cinema, a gente vê muito filme de super-herói. Eu gosto, ele gosta, então comecei a ver e aí a gente vai muito. Mas a gente se prende, né? Se o filme é bem feito, se tem aquela música, aquele ambiente, a gente acredita, ou a gente até sabe que, por exemplo, uma história de um filme X é uma história que não faz sentido. A gente sabe que um filme de super-herói aquilo não está acontecendo. Só que por pequenos instantes a gente acredita naquilo, é como se aquilo fosse verdade, mesmo a gente sabendo que não é. E uma das coisas que faz isso, a gente tem essa capacidade. Por exemplo, é essa trilha, né? Então, quando vem um filme de terror, ou a gente sabe que vai acontecer um susto, aí começa a vir aquela trilha. Isso contamina a forma como eu enxergo as coisas. Dependendo se a trilha é mais boa, se é mais animada ou não, a gente vai se sentindo pior, a gente vai enxergando o filme de uma forma diferente. Sim ou não? Né? Exatamente. O pensamento negativo ele é uma trilha sonora que faz com que a nossa mente veja as coisas em preto e branco. Ele vai dando essa trilha. Ele vai colocando ali uma contaminação. Então, a questão não é que a gente precisa mudar totalmente o mundo para a gente começar a se sentir melhor. Não. A ideia é que a mente depressiva ela não está enxergando o mundo direito. Ela está enxergando uma parte do mundo. Ela está enxergando com essa trilha sonora. A gente vai mudar essa trilha sonora.
Por quê? Porque aí a gente começa a enxergar a saída e a gente começa a entender que nós conseguimos sair disso, tá? Então, isso daqui essa trilha sonora, ela é chamada de tríade cognitiva da depressão. Isso foi descrito pelo psicólogo Beck, o Aaron Beck, que enfim, eu sempre cito ele, porque ele, de fato, que organizou todo esse conhecimento da psicologia de uma forma estruturada e prática para que pudesse entender e tratar a depressão. Então ele chama isso de tríade cognitiva, tá? Então isso daqui é descrito, tá? Isso daqui é algo que é descrito há décadas e cada vez mais a gente vai refinando como que a gente muda isso. Então isso daqui é importante entender que isso é da depressão. E quando a gente começa a ter esse pensamento, isso não faz de você uma pessoa sozinha, isso não faz de você uma pessoa errada, só que a gente começa a não acreditar nele. Então, a depressão ela tem essa tríade cognitiva. Cognição quer dizer pensamento. Então, a depressão ela altera a visão que você tem de você mesmo. Então, ela dá para você uma visão negativa de si mesmo, em geral, falando, você é feio ou menos desejável, você é inútil, você é um fracasso. E ela não abre margem para dúvidas, né? E aqui a ideia é que a depressão, ela diz para você que nada vai dar certo. Então, uma visão negativa de si mesmo, do futuro, isso é bastante clássico, tá? Na psicologia. E uma visão negativa do mundo. As pessoas não se importam. Todos me ignoram, tá errado aqui, né? Todos são mais felizes do que eu. Isso é uma alteração no cérebro depressivo, tá? E aí a ideia, então, o segredo para a gente começar a se libertar dessas ruminações é treinar a nossa mente para não lutar e não obedecer. Por que não lutar? Porque quando a gente luta, a gente está dando atenção para isso. E tudo que nós colocamos, a nossa atenção cresce. Então, é exatamente a questão da criança, né? Quando ela é menor, todo mundo teve filho pequeno ou neto pequeno, sabe que se a criança não consegue atenção pelas coisas boas, ela vai conseguir atenção pelas coisas ruins. E quanto mais você dá atenção para as coisas ruins, mais aquilo aumenta, né? Isso acontece com tudo. A atenção, ela alimenta, né, nossos sentimentos e pensamentos. Então, a questão de não lutar é para quê? Para a gente não dar mais atenção e não aumentar de tamanho. Só que a gente também não vai obedecer. Então, tem aquela metáfora que eu uso, né, numa live, daquelas pessoas chatas, né, daquele parente chato, daquele tio chato que você tem que ver nas reuniões de família, e talvez toda a família tenha um pouco, né, e tudo bem, assim, você sabe que ele vai falar, você sabe que ele vai contar uma história, sabe que ele às vezes é preconceituoso, que às vezes ele é crítico, que ele é, enfim, mas ele é inofensivo, né, a gente meio que dá um café com leite nele, muito mais fácil falar do que fazer. Tá? Mas se vocês estão aqui é porque a gente está dando o primeiro passo. Então, uma estratégia, né, e essa estratégia não sou eu que inventei, tem um psicólogo, o Otto, né, que é um psicólogo cognitivo, ele deu, né, ele criou, né, essa estratégia, que é a gente imaginar que a depressão, ela é um monstro. Na verdade, a estratégia dele é uma gárgula. É que gárgula é uma coisa que, né, não sei nem se vocês sabem o que é gárgula, é aqueles bichos que tem no teatro municipal, nessas construções antigas, que é aqueles bichos meio demoníacos, né? Eu tinha muito medo disso quando era criança. Minha tia me levava no centro da cidade e acho que tinha um teatro municipal, tinha umas gárgulas. Mas eu achei essa figura mais fofa, né? A ideia é que a depressão ela funciona exatamente como isso, como um monstro que nós estamos carregando o tempo todo. Esse monstro ele vai pesando, ele vai tirando a nossa energia. E ele não é um monstro quieto, ele é um monstro que fica sussurrando no nosso ouvido o tempo todo. Então a gente está arrastando um peso excessivo, ele fica sussurrando, e qual que é o pior? A gente não percebe que tem um monstro. A gente acha que isso não existe, que isso é da nossa cabeça. Então o primeiro passo é a gente dar um nome e uma voz para o nosso monstro. A depressão ela é um monstro que está colocando peso nas suas costas, que você tem que arrastar para todos os lugares e que fica sussurrando.
A principal armadilha que a depressão fala para você é dizer para você que ela não existe, que isso é você mesmo que está criando. Isso é a principal mentira. Então, o primeiro passo é a gente olhar e dar um nome para esse monstro. Pode ser, enfim, um nome próprio, pode ser Geraldo, pode ser Josefa, pode ser Maria, pode ser Antônia, qualquer nome, alguém. E não fiquem bravos com os nomes, mas dê um nome para o seu monstro. Escrevam aí, porque isso ajuda a gente a perceber que existe este peso que é diferente de nós. Olha lá, ó. E escolher uma voz. Por quê? Porque quando a gente escolhe uma voz e a gente vai tendo esta imagem, a gente começa a olhar esses pensamentos e a sentir esses pensamentos como se fosse essa voz. E isso vai dando para a gente a percepção de que isso daqui não é verdadeiro, isso aqui é falso. Então escolha uma voz muito chata, uma voz de alguém que é muito ruim, uma voz de gralha muito insuportável que você já ouviu, né? Eu tenho uma voz que, enfim, um vídeo que meu filho mostrou que era uma voz que cantava uma música, eu não sei exatamente qual que é, mas é a voz mais insuportável que eu já ouvi. Então escolhe uma voz para esse monstro. Então ele vai falar com uma voz específica, uma voz diferente, uma voz estranha, uma voz fina, uma voz grave, uma voz diferente, uma voz de monstro. Pode ser a voz do Google, pode ser a voz, não sei, a voz enfim, de algum monstro, algum filme de terror. Perfeito, voz da Araci, não sei quem é Araci. Perfeito. Bom, aí a gente deu um nome para o monstro, e isso é importante a gente dar o nome e perceber que quando está vindo, a gente chamar ele pelo nome. E quando vier esses pensamentos, a gente colocar essa voz nos pensamentos. Esse é o primeiro passo. Então são práticas para a gente ir treinando, tá? São algumas práticas. Então a gente treina essa. Depois, isso não precisa treinar o tempo todo, mas treinar algumas vezes. Depois a gente vai anotar os pensamentos que começam com tenho que, ou eu devo, né? Eu sou obrigado. Anota esses pensamentos. Por quê? Porque esses são pensamentos do monstro também. Quer dizer que a gente não tem obrigações? A gente tem obrigações. O problema é que na depressão a gente cria regras internas impossíveis de serem cumpridas. Isso é um dos mecanismos, né? Isso, enfim, tem toda uma construção, eu explico, né? Quem fez o treinamento para mentes depressivas, ou os psicólogos também, isso tem a ver com regras e suposições criadas pelas crenças depressivas, né? Então a depressão, ela faz com que se ative crenças falsas, né? Isso tudo tem todo um mecanismo por conta disso, mas agora o que eu quero é que vocês anotem todo o pensamento que começa por tenho que. Por exemplo, tenho que me sentir melhor. Tenho que ir para a academia todos os dias. Então, igual essa paciente, ela estava há 4 anos nesse quadro evoluindo. Ela ia na dança, na academia, mas aí agora, eu tenho que ir para a academia todos os dias, como eu ia lá no início, quando não estava no quadro depressivo. E eu tenho que fazer isso amanhã, essa semana. É uma regra impossível de ser cumprida. E é uma regra que, assim, a única saída é eu descumprir e me sentir mal. Não tem outra saída. Anota esses tenho que, tá? Tenho que comer mais saudável. Eu quero comer mais saudável, mas eu não tenho que. Eu quero. Eu tenho que parar de pensar assim. Você não tem, mas eu quero parar de pensar assim. Eu quero que esses pensamentos tenham menos poder, né? Tenho que emagrecer. Eu falei, eu quero. Então, isso, por mais que vocês achem que não vai funcionar, tenta e me conta depois se isso faz você se sentir melhor ou pior do que ficar alimentando esse pensamento. Então, a ideia é, eu quero e eu estou agindo diferente. Porque só o fato de você perceber e de você colocar esses pensamentos e imaginar a voz da depressão falando, você já está fazendo diferente. E é importante você ir percebendo como que você se sente quando você muda, quando você dá a voz para a depressão e quando você muda o tenho que por eu quero e eu estou
fazendo. Isso começa a mudar. A ideia é, número 3, anotar os pensamentos falsos que roubam a sua energia. Ou seja, então primeiro você anota os tem o quê? Depois, você pode anotar pelo menos um pensamento que você costuma ter e que é falado pela depressão. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente falou que 85% dos nossos pensamentos são negativos. E 90% dos pensamentos negativos, eles são os mesmos um dia após o outro. Então a gente tem os mesmos pensamentos negativos na maior parte do tempo, dia após dia. A gente não percebe. E eu entendo que coisas ruins ocorrem, só que o que tem um peso maior? Uma coisa ruim que acontece uma vez e que a gente não quer que aconteça, uma pessoa que falou uma coisa ruim pra gente, sim, isso é ruim. Só que a gente fica 85% do tempo falando coisas ruins pra gente. E esses pensamentos se repetem, eles são os mesmos. Então, a ideia é que vocês anotem três caixinhas. Primeiro, um pensamento de porquê que você costuma ter. Então, por que eu fico desanimado? Por que eu sou assim? Qual é o meu problema? Por que as pessoas são mais felizes do que eu? Esses pensamentos são ladrões de energia, eles são desse monstro. Então, anota um pensamento por que você tem, e todos nós temos, tá? E anotar não vai fazer com que ele fique mais forte, pelo contrário. Aí, anotar um outro pensamento que está aumentando o peso das coisas ruins. Coisas ruins acontecem. Só que esses pensamentos, eles amplificam ou abafam esse som. Então, um pensamento que aumenta o peso das coisas ruins que acontecem. Eu não estou tirando o fato de acontecerem coisas ruins. E isso não é você que está inventando. Por quê? Porque isso tem um nome, isso é do cérebro depressivo. Isso é um funcionamento falso, isso é esse monstro aí. A gente está começando a perceber que isso é um monstro. Isso tira poder, isso dá para a gente maior chance de achar uma saída. Então, anotar um pensamento por quê? Anotar um pensamento que está aumentando o peso das coisas ruins. É que a depressão faz com que a gente faça isso sem perceber. E outra caixinha, você vai colocar um pensamento em que você diminui ou dá menos importância para as coisas positivas que você faz e que acontecem. Então, por exemplo, não vai dar certo. Por que você não desiste de tentar? Você já tentou tanto e não conseguiu. Por que você está tentando fazer isso que está na live? Isso não vai dar certo. Isso funciona para todo mundo, menos para você. Para de tentar. Se não funcionou a primeira vez, quer dizer que não vai funcionar nunca. Isso está diminuindo o seu esforço. Isso está diminuindo a sua atitude. Isso está tirando peso. Isso aí é besteira. O que você está fazendo para melhorar é besteira. Isso é uma frase da depressão. E o que você pode colocar? Pensamentos de contra-ataque. Então, esses pensamentos você vai anotar e vai dar uma voz como se fosse a voz do monstro. Agora, esses são a sua voz. E aí, a ideia de que pensar coisas, eu sou incrível, eu sou mágico, eu sou poderoso, eu consigo tudo. Esses pensamentos, eles são bobos, e eles, em geral, fazem com que a pessoa com depressão se sinta pior. Por quê? Porque a nossa mente rejeita esse pensamento. A nossa cabeça não é boba. Ela não vai se sentir bem com um pensamento que a gente não acredita. Então não adianta a gente forçar um pensamento que é totalmente oposto num primeiro momento. Eu não estou dizendo que a gente não quer chegar lá, mas num primeiro momento, esse monstro aí ele vai cuspir esse pensamento fora. E aí, provavelmente você vai se sentir pior porque não está dando certo. Agora, o que são formas de pensar que de fato ajudam? Você pensar como que as suas ações já ajudaram outras pessoas. Você pensar tudo que eu fiz que já ajudou alguém. Eu ajudei, eu dei uma esmola. Eu abri a porta para alguém. Meu trabalho, ou por exemplo, nessa paciente, ela atendeu animais e ajudou aquele animal a ficar melhor e a família a ficar mais feliz. A criança que era dona daquele cachorro que estava doente ficar feliz porque ele melhorou. A gente esquece disso. E o poder da contribuição é um poder bastante importante em termos de melhora de ocitocina, de dopamina.
A questão, então, a gente não precisa pensar que eu sou incrível ali, porque isso é bobo, isso em geral não dá certo. Em geral não, isso não dá certo. Mas a gente pensar, a gente lembrar o que eu já fiz que melhorou a vida de outra pessoa. E com certeza você já fez. Outra coisa para a gente poder tentar, não precisa tentar tudo, são vários aqui, a gente vai um de cada vez. Mas esses são perguntas que elas vão produzir pensamentos que de fato são muito mais poderosos em termos de melhora de depressão. Anotar um momento na vida em que você falhou e que, mesmo assim, você aprendeu e conseguiu vencer. Então, o momento em que deu errado, você falhou, mas aquilo te motivou a melhorar. E sempre aconteceu isso. Pode ser uma prova do colégio, que você tirou uma nota baixa e depois você conseguiu melhorar a nota. Pode ser a questão de uma habilidade de um instrumento que no começo era ruim e depois você foi lá e conseguiu. Ou, por exemplo, uma língua. Ou, por exemplo, mexer na internet, que você achou que era impossível. Mexer no celular. Instalar um modem. Eu odeio instalar coisas. Mas você foi, tá, vou fazer isso, conseguiu. Montar o aspirador de pó. Eu tenho muita dificuldade para montar coisas. E, de fato, eu fico muito irritado, porque eu não tenho paciência. Mas eu errei, foi errado e passei vergonha, porque estava muito ruim. Mas depois eu aprendi. Todo mundo teve isso. E isso é um pensamento que lembra você da sua força. Anotar o quanto que você melhorou e progrediu desde que você começou a aprender alguma coisa. Desde que você começou a aprender português, o quanto que você melhorou? Desde que você começou a aprender a dirigir. Eu era muito ruim para dirigir. Não que também sou exímio motorista, mas nossa senhora, eu achei que eu nunca ia conseguir. Que tipo de habilidade você começou assim achando que não ia conseguir e de repente você progrediu muito? Anota aí. E lembra de alguém na vida que já fez uma gentileza para você. Alguém que já fez um ato ali sem segunda intenção. Deve ter tido, com certeza. Só que a gente lembrar disso, a gente está provando que esse monstro ele é mentiroso e a gente não está brigando, a gente está simplesmente provando isso com coisas que ocorreram na vida. A gente está olhando, a gente está redirecionando a lente depressiva. Isso, claro, né? Quem fez o treinamento para mentes depressivas, a gente tem vários modos em que a gente foca muito nisso, mas isso começa a mudar. A ideia é desafiar, perceber e contrariar esse monstro por um dia. Então, o desafio, assim, tem várias técnicas, não precisa fazer todas, faça uma por um dia. Se conseguir fazer mais, ótimo, mas uma por um dia é um desafio, para você colocar para você mesmo. Como eu falei, assim, não importa a intensidade, a velocidade, importa a prática, a persistência e a direção, assim como o Kung Fu. A gente, para aprender, não precisa conseguir fazer todos os movimentos rápidos na primeira vez. É isso, pessoal. E a ideia é a gente anotar e ir se lembrando. E se você quer saber mais estratégias, mais técnicas, mais suplementos, mais estratégias para pensamento, estratégias para mudar sentimentos, comportamentos, saber o mapa para tratar a depressão do melhor jeito e da forma que aumenta a chance de você melhorar e que aumenta a chance de você melhorar e ficar bem sem remédio, eu convido você a se inscrever na Maratona Supere a Depressão. O link está aqui abaixo, tá certo? Pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado, compartilhem isso e a gente precisa ter a direção, não precisa fazer tudo de uma vez, temos uma série de ferramentas e nós não estamos sozinhos. Um abraço, pessoal, boa noite para vocês, tchau, tchau.